Homem bonitão, no bar, com os amigos. Olha ao redor, olha para um lado, olha para o outro. Então, de repente, ele encontra, ali no canto, bem escondido, uma garota, aparentemente bêbada. Esse homem bonitão decide então fazer o que outros homens bonitões costumam fazer. Ele se oferece, de uma forma gentil, sem qualquer outro interesse, em ajudá-la a chegar em casa em segurança. Garota, bêbada, sem conseguir sequer pronunciar o próprio nome, só tem a alternativa de aceitar aquela ajuda. Afinal, homem bonitão, que mal ele pode fazer? Então, ela aceita a carona, entra no carro com esse homem e quando ela menos percebe, ela já está na casa desse garoto. E o que acontece a seguir, né, são os minutos iniciais do filme Bela Vingança, primeiro longa-metragem da Emerald Fennell. E basicamente essa é também a história que acontece na vida real de muitas e muitas mulheres, infelizmente. Meu nome é Túlio Dias, eu sou escritor, cofundador do Cinema de Boteco e hoje a gente vai falar de Bela Vingança, que tem o título original de Promising Young Woman. É um filme que a gente já tem uma análise aqui da Dani Pacheco, mas eu acho que vale a pena a gente ter uma conversa a mais sobre essa obra. Se você não está inscrito ou inscrita no nosso canal, muda isso, tá? Já deixa seu like aí, deixa seu comentário e bora bola pra frente. É o seguinte, Bela Vingança, o título nacional, né, faz a gente pensar direto naquele doce vingança. É um filme de terror bem gráfico, que também tem o tema de vingança, também é um filme sobre uma personagem feminina que sofre um estupro e ela decide se vingar. Felizmente, o Bela Vingança, ele não vai por esse caminho e ele está ali num nível de reflexão muito mais forte, além de ser uma obra melhor finalizada que esse Doce Vingança, que é indicado, né, para quem já tem um espírito mais sádico ali e gosta de ver o pau quebrar. Então, no caso é esse. O Bela Vingança, ele é uma comédia ácida. Ele tem aquela coisa do suspense, do terror, mas é uma comédia pela situação, né, surreal, em que as decisões surreais que movem a nossa protagonista, que é vivida aqui pela Carey Mulligan, de Shane. A atuação dela, eu acredito, seja o ponto alto do filme. Ela consegue combinar momentos ali em que ela parece altamente indefesa com o próprio cão chupando manga para dar medo em qualquer babaca, né? Eu vou voltar nessa parte de por que é uma comédia, mas antes eu quero voltar na introdução. O filme introduz o personagem do Eden Brody, essa é uma participação especial, depois ele introduz o Christopher Mintz, que é o McLovin, e assim, são pessoas bonitas, o McLovin não sei, mas enfim, são pessoas bonitas, bem apresentáveis e que você não considera elas como um perigo. E o que a nossa protagonista faz é simplesmente ir para casa com esses caras e depois ela revela que ela estava apenas fingindo que estava bêbada. E aí ela dá a lição de moral, faz a sua vingança lá com essas pessoas que, sinceramente, né, são criminosas. São pessoas que estão fazendo uma coisa muito errada. Você está se aproveitando da situação de alguém que não tem condição nem de falar muitas vezes, sabe? E o seguinte, né? A gente fala, mas como assim é uma comédia? É uma comédia, gente, porque às vezes o Psicopata Americano, né, por exemplo, é uma comédia de terror. A situação é tão surreal, no sentido que ela tá pregando essas peças e o filme ignora que ela poderia, acho que foi o Thiago Belotti que falou isso no vídeo, meus 2 centavos, que, porra, ela poderia ter pegado um cara, um verdadeiro assassino, um cara do mal ali, e poderia ter feito mal pra ela, e foda-se a vida. E vamos combinar, exatamente isso que acontece ao longo do filme, né? Vamos deixar aqui também um aviso de spoilers, tá? Se você não viu o filme ainda, você não deveria estar assistindo esse vídeo, espero que você já tenha assistido ao filme. Então tem todo esse ambiente surreal.
Muitas vezes a gente fala, mas tem momentos engraçados. Não, não é porque tem momento engraçado que é comédia. Sim, de fato, né? A gente, inclusive, tem momentos engraçados no filme. A cena que o Bo Burnham, que é diretor de um filmaço muito legal, chama Oitava Série, eles estão num bar cantando música da Paris Hilton, sabe? No bar, numa livraria, não vou lembrar, não importa. Então, assim, tem momentos engraçados, a participação do Alfred Molina, mas por conta do quanto a narrativa é surreal, se trata ali realmente de um. Tem a questão da comédia de ácida, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas outro ponto aqui que a gente precisa levar o Doce Vingança, não, Bela Vingança, ele também, para mim, ele é uma grande crítica óbvia, né, a questão da cultura de estupro, que a Dani já falou no vídeo dela. A gente tem pessoas bem-sucedidas na vida que no passado cometeram crimes, saíram ilesas, e as outras pessoas que apoiaram, né, essas pessoas simplesmente não estão ali mais, fazem vista grossa, até elas sentirem na pele, né, o que elas ignoraram. Então o filme faz essa reflexão, faz isso com alguns personagens, mas mais do que tudo, eu acredito que seja uma obra que fale sobre o cansaço com os homens, nós, homens. A gente, por definição, a gente é babaca e cuzão, filho da puta. Todos somos. Então, é um processo constante de amadurecimento, crescimento e evolução, né? Eu não acredito que só porque uma pessoa era babaca 10 anos atrás, ela não pode ela não pode ter a chance de evoluir. E obviamente aqui a gente está falando no âmbito mais leve, né? Não estamos falando de um crime como um estupro, por exemplo, que é o que acontece no filme. E que me leva até essa conclusão exatamente porque quando a nossa protagonista ela decide abrir mão da vingança dela, porque ela se apaixonou por um cara, ela se permitiu sentir isso, ela descobre que esse cara estava envolvido no grande episódio ali que leva essa narrativa toda adiante. E essa frustração para ela é tipo além do que ela pode suportar. Então a mensagem do filme é muito em torno disso. Tipo, cara, não existem homens héteros do bem. Não existe como uma mulher ser feliz com um homem, né? Então, obviamente, eu tenho que falar aqui que, caraca, né? Tomara que isso não aconteça, que as mulheres percebam que existem ali, ainda que longe da perfeição, muitas vezes, na verdade, né, ninguém é perfeito, mas que existe esperança, que existem pessoas dispostas a amadurecer, crescer, não cometer os mesmos erros e principalmente não ser um criminoso, né? Muita gente costuma dizer que todo homem é um potencial estuprador, e infelizmente uma realidade, né? Então o filme vai muito em cima dessa reflexão e isso é pesado, né, gente? O filme só não pode ser uma coisa misândrica, acho que existe essa palavra, porque o personagem do Alfred Molina, que foi o advogado que inocentou, né, os criminosos que são apresentados no começo, ele não sofre uma grave consequência pelo seu passado, porque a personagem da Carey Mulligan percebe nele ali um arrependimento. Então não é aquela questão de ela estar punindo todos os homens, sabe? Mas não deixa de ter essa mensagem que ser uma mulher hétero é sofrer, sabe? E isso é muito difícil, isso é muito duro. Obviamente o filme, essa é uma interpretação minha, tá? O filme fala realmente sobre cultura de estupro, e esse é o principal, a gente não pode ignorar e deixar isso de lado para valorizar outras coisas. Mas acho que o papel nosso aqui é exatamente fazer várias reflexões aí para você. Por fim, só para a gente encerrar, quero destacar uma sequência maravilhosa. Cough, cough. Não é coronavírus, tá? É quando a Carey Mulligan decide realizar sua vingança final. E toda essa sequência é o som de Toxic, da Britney Spears, numa versão assustadora. Que aí tudo o que acontece nesse momento mostra o quanto algumas pessoas simplesmente não aprendem, o quanto algumas pessoas
são tão podres por dentro que elas simplesmente vão continuar sendo criminosas sempre que tiverem oportunidades. Por mais que vistam a carapuça ali da tradicional família, né, a família do bem, mas no fundo elas estão podres, elas estão ali sujas. E o filme mostra muito bem isso ali naqueles momentos finais, tá? Bela Vingança está aí, disponível para você. Assista o filme, acompanhe a crítica que a Dani Pacheco fez também. Acho que é muito pertinente, né? Infelizmente, né, nos veículos internacionais que eu pesquisei, a maioria das análises que eu encontrei foram feitas por homens. É interessante a gente ver opiniões femininas sobre esse filme, porque de fato é um filme que homem, na verdade, só reforça o lugar dele de babaca, sabe? E é triste isso. É isso, cola aí no canal e é nóis.